A relação entre o consumo de álcool e a vida cristã sempre foi um tema polêmico e amplamente debatido. No contexto da fé católica, que preza pela tradição e pelo ensinamento das Escrituras, surge uma pergunta comum: beber álcool é pecado? Para responder a essa questão, é essencial explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o assunto, considerando também a interpretação da Igreja ao longo dos séculos. O uso do vinho na Bíblia. O vinho desempenha um papel significativo em toda a narrativa bíblica. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele aparece como um elemento cultural e religioso central para o povo de Israel, e também na vida de Jesus e de seus seguidores. Desde as primeiras referências no Antigo Testamento, vemos que o vinho era utilizado como uma expressão de alegria e um símbolo das bênçãos divinas. Por exemplo, em Salmos 104, 14 a 15, está escrito: Fazes crescer a erva para os animais e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o vigor. Esse versículo nos mostra que o vinho era considerado uma bênção de Deus, dado para trazer alegria e complementar a nutrição humana. No entanto, a Bíblia também faz advertências claras sobre os perigos do consumo excessivo de álcool. A moderação como virtude. A virtude da moderação é frequentemente destacada na Bíblia quando se trata de vinho e bebidas fortes. Embora o álcool em si não seja condenado, o abuso dele é claramente rejeitado. Em Provérbios 21, lemos: O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Aqui, o texto adverte sobre as consequências negativas do abuso do álcool, como a perda de controle e os conflitos que podem surgir. A embriaguez é descrita como algo que tira a sabedoria e o discernimento, virtudes essenciais para quem busca viver uma vida segundo os preceitos de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também aborda o tema em sua carta aos Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo reforça a ideia de que o problema não está no consumo moderado do álcool, mas sim na embriaguez, que afasta o fiel da verdadeira experiência com Deus. O primeiro milagre de Jesus: transformar água em vinho. Um dos argumentos mais fortes para justificar que o consumo de álcool, em si, não é pecado, está no primeiro milagre realizado por Jesus, em João 2, versículo 1 a 11. Durante as bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho para que os convidados possam continuar celebrando o casamento. Esse evento é significativo por vários motivos. Jesus não apenas aprovou o uso do vinho, mas providenciou uma quantidade significativa dele. O mestre Sala elogia a qualidade do vinho fornecido, indicando que Jesus produziu algo de excelente valor. O contexto do milagre reflete a importância da alegria e da comunidade na vida cristã. Se o consumo de álcool fosse intrinsecamente pecaminoso, seria improvável que Jesus realizasse esse milagre. A perspectiva da Igreja Católica. A Igreja Católica, ao longo de sua história, nunca condenou o consumo moderado de álcool. Pelo contrário, o vinho tem um papel sacramental essencial na celebração da Eucaristia. Durante a missa, o vinho se transforma no sangue de Cristo, tornando-se um dos elementos mais sagrados da fé católica. Isso reforça que o vinho, quando utilizado adequadamente, é algo digno e santo. No entanto, a Igreja sempre enfatizou a importância da temperança, uma das virtudes cardeais. O Catecismo da Igreja Católica, número 2290, afirma: a virtude da temperança nos dissuade de todo excesso no uso da comida, do álcool, do tabaco ou dos medicamentos. Portanto, o problema não é o álcool em si, mas o uso desordenado que leva ao pecado. Os perigos da embriaguez. Embora o consumo moderado de álcool não seja pecado, a embriaguez é amplamente condenada pela Bíblia e pela tradição cristã. Isso porque ela compromete a razão, prejudica relações e pode levar a outros pecados. Em Isaías 5:11, lemos: Ai dos que madrugam para embriagar-se e se demoram pela noite até que o vinho os esquente.
E em Gálatas 5:19 a 21, o apóstolo Paulo inclui a embriaguez na lista das obras da carne, advertindo que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O papel do vinho na liturgia. A relação do vinho com o sagrado é especialmente evidente na liturgia católica. Durante a última ceia, Jesus utilizou o vinho como parte da instituição da Eucaristia. Em Lucas 22, 21 a 20, está escrito: E tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O vinho aqui não é apenas um símbolo, mas um meio pelo qual o fiel participa do mistério da redenção. Esse uso litúrgico ressalta que o vinho, quando usado com propósito e reverência, é algo santificado. Quando o álcool se torna uma fonte de vício, ele substitui Deus no centro da vida do fiel, violando o primeiro mandamento. Contexto impróprio. Beber em situações que comprometam a segurança, como antes de dirigir, é uma atitude irresponsável e contrária à moral cristã. Diante de tudo isso, podemos concluir que beber álcool não é pecado, desde que seja feito com moderação e responsabilidade. A Bíblia não condena o consumo de álcool, mas alerta sobre os perigos do abuso. Para os católicos, o vinho tem um significado especial na liturgia e é considerado uma bênção quando usado de maneira adequada. Portanto, a verdadeira questão não é se você pode ou não beber, mas como você está utilizando esse presente de Deus. Como em todas as áreas da vida cristã, a chave é viver com sabedoria, moderação e respeito pelos ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Que cada um examine sua consciência e busque sempre agir conforme a vontade de Deus, honrando o corpo como templo do Espírito Santo e vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.